sandália nos pés, trazei o bezerro gordo, matai-o e comamos e alegremos-nos. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, nesta tarde maravilhosa de domingo, que nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus até o seu lar. Creio que neste momento você está nos ouvindo aí na sua casa, no conforto da sua casa. E neste momento nós vamos estar meditando um pouco nesse texto que nós lemos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, quando Jesus Cristo, propondo uma parábola àqueles que ele ouvia, pois os religiosos da época indagavam por que Jesus recebia pecadores e cobradores de impostos, e os religiosos, mestres da lei, fariseus, criticavam, murmuravam, dizendo que ele recebia e comia com pecadores e cobradores de impostos. Porém, Jesus Cristo, em uma resposta à crítica desses homens, que estavam murmurando porque, sendo Cristo santo, um mestre, eles achavam que Cristo não devia sentar, nem receber, nem comer com os pecadores, que um mestre deveria viver separado desta classe de pecadores, e Jesus Cristo veio e mostrou a eles que, de fato, são essas pessoas que precisam de uma atenção espiritual. São essas pessoas que necessitam de salvação. E ele começa dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não deixa as 99 em segurança no deserto e vai buscar a que se perdeu, e achando-a, coloca em seus ombros e volta para casa com bastante alegria, convida seus amigos, dizendo: encontrei a minha ovelha, alegremo-nos. Assim, ele continua dizendo de uma certa mulher: qual mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, se não vai acender a luz, varrer a casa até encontrar a dracma perdida, e encontrando a dracma perdida, ela convida suas amigas, suas vizinhas, e convida dizendo: alegrem-se comigo, pois achei a minha dracma, a minha moeda que se perdeu. E Jesus continua dizendo acerca desta parábola até chegar no filho pródigo, que ele quer dar uma lição especial, pois o filho pródigo representa todos aqueles pecadores que eles desprezaram, que eles criticaram, que eles não queriam que Cristo se assentasse, recebesse, comesse com eles. Jesus Cristo estava mostrando a eles que um certo pai de família tinha 2 filhos, e o mais moço, certo dia, diz ao seu pai: dai-me a parte da minha herança, que me pertence. E o seu pai repartiu os bens entre os 2. E passado alguns dias, aquele filho mais moço ajuntou tudo o que tinha e foi para uma terra distante, e desperdiçou de forma irresponsável todos os seus bens, toda a sua riqueza. Jesus Cristo estava dizendo para aqueles homens que este filho pródigo representa todos os pecadores que um dia se afastaram de Deus, se afastaram do Pai, e que aqueles homens, mestres da lei, fariseus e doutores, representam o irmão mais velho que ficou em casa, limpo, organizado, porém, um coração endurecido. Porém, esses pecadores que Cristo se refere através do filho pródigo, que quando voltou para casa foi uma alegria para o seu pai, ele estava dizendo que o pai se alegra quando o seu filho retorna para casa. E esta mesma alegria Deus sente quando um pecador rejeitado por esta humanidade se arrepende de seus pecados e volta para Deus. Deus se alegra, ele fica feliz. O céu se alegra com o retorno de um filho que retorna para casa. Deus se alegra quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos e se converte ao Senhor. Independente dos seus atos, independente da sua conduta,
independente da sua vida que você leva, voltando para Deus, Deus se alegrará com você. Jesus Cristo está dizendo essa história para que nós venhamos entender a trajetória de um homem, de um ser humano, que decide abandonar a casa do seu pai, de livre e espontânea vontade, através da figura do filho pródigo. Isto representa os homens que abandonaram a Deus, que se distanciaram de Deus, porque todos nós somos criaturas feitas pelas mãos de Deus. Toda a humanidade é filha de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. A diferença é que alguns ficaram em casa e outros saíram de casa. A diferença é que uns continuam debaixo da proteção do pai e outros saíram da casa de seu pai. Aqueles que saíram representam as pessoas que vivem pela sua própria mente, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios atos, vivendo deliberadamente no pecado, mas que isto causa uma tristeza em Deus quando um filho sai de casa, quando um filho se desvia, quando um filho se afasta. É vontade de Deus que todo ser humano se reconcilie com ele, independente da religião onde você está, independente do que você faz. Deus quer que você se reconcilie com ele. Voltar para casa é se reconciliar com Deus, pois este moço, este filho pródigo, pois pródigo ou prodigalizar significa gastar de forma irresponsável. Foi o que aconteceu com este moço. Estava na casa do seu pai e certo dia decidiu sair, pegar a sua riqueza, a sua herança e gastar de forma irresponsável, longe da casa do seu pai. Isto aqui, esse desperdício de riqueza, esse desperdício de fortuna, esse afastamento da casa do pai, é as pessoas que se afastaram de Deus, que foram para longe, viraram as costas para Deus, para a sua palavra, para a sua igreja, para o seu ensino, e passaram a viver como bem entendem. Essas pessoas terminam desperdiçando tudo o que tem. Nós entendemos isso nesse jovem, neste pródigo, que desperdiçou sua riqueza. Isto aqui representa aqueles que saíram da casa de Deus, que saíram da presença de Deus, que nunca se reconciliaram com Deus, pois a Bíblia diz que todo homem nasce em pecado, todo homem já nasce com uma natureza pecadora e precisa se reconciliar com Deus para que tenha vida eterna. Observe que Jesus Cristo diz esta parábola, fazendo-nos entender que esse desperdício de riqueza aqui é o desperdício da própria vida. Tem muita gente desperdiçando a sua própria vida longe de Deus, distanciados de Deus. Há quem diga, ainda não é tempo de voltar para casa, ainda não é tempo de me reconciliar, ainda não é tempo de servir a Deus, e termina desperdiçando o que você mais tem de precioso, que é a sua vida. Muitas pessoas pensam que estão aproveitando a vida longe dos caminhos do Senhor. Pensam ter proveito longe dos caminhos do Senhor. E longe dos caminhos de Deus, só existe desperdício, só existe perdas, só existe fracassos, só existe derrotas. O ser humano só consegue aproveitar a sua vida em plena, a sua vida em uma plenitude quando está na presença de Deus. Quando está servindo a Deus, ele de fato está aproveitando a sua vida, de fato está vivendo a sua vida. Muita gente está desperdiçando a vida com drogas, com bebidas, com prostituição, com adultério, nas farras. Quantas pessoas já não desperdiçaram, já destruíram casamentos, destruíram famílias, lares inteiros já foram despedaçados por causa de drogas, bebidas, traições, crime e coisas parecidas que as pessoas amam tanto fazer e só causa destruição. Isto é um verdadeiro desperdício da vida. Isto é desperdiçar a sua fazenda. Isto é desperdiçar a sua riqueza. Isso é desperdiçar a sua herança. A herança que nós temos é a nossa vida, a vida eterna que Deus nos deu. E nós não podemos desperdiçar isto que Deus nos concedeu. Precisamos aproveitar bem a nossa vida ao lado de Deus. Muita gente está esperando envelhecer primeiro
para depois servir a Deus. Muita gente está esperando passar as paixões da mocidade para poder servir a Deus, pensando que estão aproveitando e estão se perdendo, se afundando, e às vezes não haverá mais retorno. Hoje, se você ouve esta palavra e sente que está distanciado de Deus, você precisa reconciliar-se com seu Pai. Você precisa voltar para a casa de Deus. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Não desperdice mais a sua vida. Não desperdice mais o que você mais tem de precioso, que é a vida que Cristo deu a você. Se nós formos traçar algumas lições que nós encontramos nesse texto, a primeira é que o homem se afasta, vai para longe de Deus, vai para a casa do seu pai, como fez o filho, saiu para longe, se afastou, se distanciou. E o profeta Isaías diz assim, que os seus ouvidos, ouvidos de Deus, não estão surdos para ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possam salvar. Mas os vossos pecados é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, é pecado. Se tem uma coisa que distancia o homem de Deus, é o pecado. Deus não tem seus ouvidos agravados, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. É o homem que se distancia, praticando pecado e vai para longe de Deus. Gasta a sua vida, gasta a sua herança para viver uma vida de servidão no pecado. Porque este moço, depois de gastar tudo que tinha, só lhe resta uma coisa: servir, viver como servo, passando fome, necessidades. Isto aqui é o que esse mundo mais sofre hoje. É uma fome, uma necessidade de Deus tão grande que não existe pão na terra que possa matar a fome desta humanidade. Não existe alimento nesta terra que possa matar a fome da humanidade. Somente Jesus Cristo é que satisfaz o homem. Somente Jesus Cristo é quem preenche o homem. Somente Jesus Cristo é quem preenche por completo o nosso coração. Esta necessidade que este moço passava representa esta necessidade terrível que as pessoas têm de Deus. Alguns tentam suprir esta necessidade substituindo a presença de Deus com a bebida, com a droga, com o pecado, mas no outro dia está infeliz, no outro dia está triste, está arrebentado, arrependido e sem forças para voltar para Deus. E padecendo necessidades, a Bíblia diz que ele vai viver uma vida de servidão, desejando alimentar-se das favas, das alfarrobeiras, que os porcos se alimentavam, mas ninguém lhe dava nada. Até que um dia, a Bíblia diz que no verso 17, ele diz assim, e caído em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome. E caindo em si, isso aqui representa uma loucura, o pecado é uma loucura. Viver distanciado de Deus é viver uma loucura. Viver no pecado é viver uma loucura. Qualquer hora você pode ser chamado para prestar contas. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Jesus Cristo nos fala de um certo homem que já tinha fazendas, que já tinha celeiros, destruiu celeiros, aumentou lavoura, encheu, construiu celeiros, encheu celeiros e disse, descansa minha alma, pois tu tens em abundância. E Jesus Cristo disse, louco, hoje pedirão a tua alma e que tu tens para dar em troca. Não tem nada para dar em troca. Não adianta você construir riquezas, você construir família, você se preparar para tudo e não estar preparado para se encontrar com o teu Criador. A maior preparação que um homem pode fazer é preparar-se para encontrar com o seu Criador. É a coisa mais certa. Este encontro é inevitável. Todos nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. E o que teremos para apresentar? Como nos apresentaremos diante dele? Por isso que viver no pecado é viver uma loucura, é uma êxtase, é uma doideira viver longe de Deus. E caindo em si, ele reconheceu que na casa do seu pai tinha tanta fartura de pão e ele padecendo ali necessidades. O que fez ele voltar para a casa do seu pai não foi o sofrimento que ele encarou no mundo, não foi as fadigas que ele encarou no mundo, mas foi as lembranças do quão era bom a casa do seu pai. O quanto era bom viver na casa do seu pai. Porque as pessoas não aprendem com o sofrimento, as pessoas se aprendem com a bondade de Deus.
Os homens aprendem a se lembrando o quão Deus é bom, o quanto Ele é Salvador, o quanto Ele é maravilhoso. Isto comove as pessoas a se voltarem para Deus, pois enquanto as pessoas não entenderem a bondade e o amor de Deus, essas pessoas não voltarão para Deus, pois o sofrimento não vai conduzir ninguém. O que vai conduzir as pessoas a Deus é o amor eterno do nosso Pai, que enviou Jesus Cristo à terra para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. E voltando ele para a casa do seu pai, o seu pai se alegrou, se moveu de íntima compaixão, as suas entranhas se revolveram, ele se estremeceu ao ver o filho voltar para casa, que representa um sentimento divino, um sentimento que Deus sente, as entranhas de Deus se estremecem. Quando alguém se arrepende, quando alguém volta para o Pai, Deus se estremece, suas entranhas se revolvem, Ele se move de íntima compaixão por um pecador, seja um mendigo, seja um bêbado, seja um drogado, seja quem for, a criatura que é filho de Deus, arrependendo-se de seus pecados, Deus se alegrará e perdoará de todos os seus pecados. A minha mensagem essa tarde para você é esta: Deus nunca fechou as portas da salvação para você. Você não se sinta desprezado, por mais que as pessoas digam que você não merece, que você não é digno, mas as portas da salvação não estão fechadas, estão abertas. O Pai está sempre olhando pelo mesmo caminho que você saiu, pela mesma trajetória que você fez. Deus está aguardando você voltar. Deus está esperando o seu retorno para te perdoar e te conduzir até a vida eterna. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Eu quero fazer uma oração. A mensagem é breve, pois Jesus Cristo, o seu desejo é que todos nós venhamos a estar na sua presença. Eu quero fazer uma oração esta tarde, encerrando este culto ao ar livre aqui na M1, em frente ao Comercial Oliveira, e agradecendo a todos vocês que ouviram esta mensagem, ouviram os louvores, e quero fazer uma oração aonde você está, no seu lar, na calçada, onde você estiver ouvindo essa mensagem, que você possa receber Jesus no seu coração, que você possa sentir-se tocado, amado por Ele, pois Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova roupa, pois as roupas mundanas, as roupas do sofrimento, têm que ficar para trás. Na casa de Deus existe uma nova roupagem chamada justiça, que justifica-nos de todos os nossos pecados. Sandálias nos pés, pois nós não somos mais escravos do pecado, somos filhos, anel na mão, a segurança, o selo da salvação, pois nós estamos na presença de Deus. Se você se voltar a Deus, tenha certeza que você não será mais escravo do pecado, serás filho de Deus, retornando para a casa do seu precioso Pai. Quero fazer uma oração esta tarde, para que Deus te abençoe, e se você deseja receber Jesus no seu coração, aonde você está, receba a Cristo no seu coração. Converta-se de seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, pois Cristo receberá você esta tarde. Receba a Cristo neste momento no seu coração. Arrependa-se, receba Ele como Senhor, faça como Zaqueu, hospede Cristo na sua casa, pois a salvação dele entra na tua casa neste momento. Eu quero orar pedindo a Deus salvação para a tua casa, para a tua família, pedindo a Deus a cura divina, pedindo a Deus a solução para os teus problemas, pedindo a Deus a quebra dos grilhões, das barreiras, dos embaraços, que Deus possa abençoar a sua vida. Grande Deus, Pai eterno, nesta tarde, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra, por este culto que foi realizado esta tarde aqui, este culto evangelístico. Deus, te pedimos neste momento, aonde houver um coração, ó Pai, desejoso de te receber, que tu possa entrar e fazer morada,
e perdoar os pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Que essas pessoas que se sentirem tocadas por ti, essa tarde, ó Pai, possam arrepender-se de seus pecados e voltarem imediatamente para os teus caminhos. Ó Deus, é pela fé, nós acreditamos, recebemos a Cristo pela fé. E aqueles que têm fé neste momento, que queiram receber Jesus, recebam Jesus em seus corações, recebam a salvação, recebam o perdão de seus pecados e não pequem mais e passem a viver uma nova vida, uma nova criatura. Se você recebe Jesus nesta tarde, você será transformado em outro homem, será transformado numa outra mulher, serás transformado em um outro ser. Uma mudança do céu virá sobre a tua vida, uma nova natureza, um novo nascimento, te cadastra no céu como filho de Deus. Então receba Jesus aonde você está, em nome de Jesus Cristo. Onde houver uma alma doente, uma pessoa enferma com enfermidades, alguém depressivo, alguém ansioso, alguém que está perturbado, vivendo uma vida de pânico e perturbação, que a graça saradora de Cristo possa alcançar, entrar na tua casa, trazer solução, te aliviar de todos os teus problemas, te curar das tuas enfermidades. Que Cristo reine no teu lar, que Cristo reine na tua vida, que Cristo reine nos teus negócios, que Deus te faça prosperar a cada dia na sua presença, que você possa desenvolver uma vida abençoada na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos este bairro, abençoamos esta rua, abençoamos esses moradores, abençoamos esses lares, abençoamos esse comércio, que seja abençoado a cada dia, no nome santo de Jesus Cristo, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.